Imagine dormir hoje como qualquer outra noite comum. Você coloca o celular para carregar. Talvez veja um último vídeo. Talvez pense em algo que precisa resolver amanhã. Nada fora do normal. Você fecha os olhos. E então, acorda. Mas algo está estranho. O silêncio parece diferente. O quarto tem a mesma estrutura, mas não os mesmos objetos. A luz que entra pela janela ilumina móveis que você não lembra de ter comprado. Você pega o celular. Ele não é o seu. Ou melhor, é. Mas não é o modelo que você tinha ontem. A tela liga com reconhecimento facial. Funciona. Ou seja, é você mesmo. A data aparece no topo. 10 anos à frente. Você acha que é um erro. Talvez algum bug. Talvez um sonho. Mas quando você sai do quarto, percebe que o mundo inteiro seguiu, sem você. A casa mudou, a decoração mudou, fotos nas paredes mostram momentos que você nunca viveu conscientemente. Viagens, aniversários, eventos importantes. Você está em todas as fotos, mas não lembra de nenhuma. Agora respira fundo, porque o problema não é o mundo ter mudado. É você ter perdido 10 anos de memória. Você corre até o espelho. Seu rosto está diferente. Linhas mais marcadas, talvez o cabelo mais curto, ou mais ralo, talvez mais forte, talvez mais cansado. Seu corpo viveu 10 anos, mas sua mente parou ontem. Agora imagine sair na rua. A cidade parece familiar, mas atualizada. Carros diferentes, talvez mais silenciosos, talvez autônomos, placas digitais em todos os lugares. As pessoas parecem mais conectadas a tecnologias que você não reconhece. Você está vivendo no futuro, mas mentalmente está atrasado. Agora começa a parte mais inquietante. Você descobre que tem um emprego, talvez um cargo importante, talvez uma responsabilidade enorme, mas você não sabe como fazer o que precisa fazer, porque você não viveu o aprendizado desses 10 anos. Você encontra pessoas que te cumprimentam com intimidade. Elas sabem quem você é, mas você não sabe quem elas são. Amigos? Colegas? Alguém que você ama? Talvez até exista alguém que te chama de amor. E você não sabe como reagir. Porque você não lembra de ter construído aquele relacionamento. E aqui surge a pergunta mais perturbadora até agora. Se você não lembra das decisões que tomou nesses 10 anos, você ainda é a mesma pessoa? Ou se tornou um estranho dentro da própria vida? E isso é só o começo. Agora imagine que você decide investigar sua própria vida. Você pega o celular, esse celular do futuro, e começa a explorar. Mensagens, conversas antigas, fotos, vídeos. Você vê registros de momentos que deveriam ser importantes. Mas para você, são vazios. Você descobre que brigou com alguém próximo. Talvez tenha se afastado de um amigo que hoje não faz mais parte da sua vida. Você lê mensagens frias, respostas curtas, silêncios longos, e percebe que algo se quebrou nesses 10 anos. Mas você não sabe quando. Agora imagine o contrário. Você abre a galeria e vê conquistas. Uma promoção, um negócio próprio, uma mudança de cidade, talvez até um prêmio. Você sorri, mas é um sorriso estranho. Porque você vê o resultado, mas não lembra do esforço. Não lembra das noites sem dormir. Não lembra das decisões difíceis. Não lembra do medo. Você só vê o destino. E isso muda completamente a forma como você enxerga sucesso. Porque sucesso sem jornada é quase vazio. Agora vamos mais fundo. Você descobre que seus pais estão 10 anos mais velhos, talvez mais frágeis, talvez com cabelos totalmente brancos, talvez um deles já não esteja mais aqui. E essa é a parte que dói. Você perdeu abraços, perdeu conversas, perdeu oportunidades de dizer coisas importantes. Você estava vivo nesses 10 anos, mas não estava consciente. E então surge uma culpa silenciosa. Mesmo sem ter culpa. Agora imagine encontrar alguém que você ama. Talvez um parceiro. Talvez um filho. Essa pessoa olha para você com carinho, com história, com memórias. Mas você olha de volta
com estranhamento, porque para você, ontem ainda era outro tempo. Como explicar que você não lembra da história que construíram juntos? Agora vem o conflito mais profundo. Você começa a perceber que nesses 10 anos, você mudou. Seus gostos são diferentes. Seus valores podem ter mudado. Seus sonhos talvez não sejam os mesmos. Mas você acordou com a mentalidade do passado. Você é uma versão antiga tentando viver uma vida atualizada. E isso cria uma ruptura interna. Você confiaria na pessoa que você se tornou? Se nesses 10 anos você fez escolhas difíceis, você aceitaria as consequências? Ou tentaria mudar tudo? Agora imagine que descobre algo inesperado. Talvez você esteja financeiramente estável. Talvez esteja melhor do que imaginava. Talvez tenha superado medos que hoje ainda te paralisam. Isso pode gerar algo poderoso. Esperança. Porque significa que sua versão futura conseguiu. Mas também gera medo. Porque você não sabe como. E então surge a pergunta inevitável. Se você pudesse voltar para ontem, sabendo que existe um futuro possível, você mudaria suas decisões? Ou confiaria que o caminho mesmo desconhecido está sendo construído? E ainda falta algo mais inquietante. Agora imagine que, no meio desse caos emocional, você descobre algo ainda mais estranho. Existe uma possibilidade. Uma chance de voltar. Você encontra uma mensagem deixada por você mesmo, pela sua versão futura. Algo como: se você está lendo isso e não lembra de nada, significa que acordou antes do tempo. A mensagem diz que existe uma forma de retornar. Mas há uma condição. Se você voltar para ontem, você perderá tudo o que viu. Não lembrará das conquistas. Não lembrará das perdas. Não lembrará de quem ficou ou de quem partiu. Você voltará para o presente com zero conhecimento do que descobriu. E então a decisão surge. Você fica no futuro, tentando reconstruir uma identidade que não lembra de ter formado? Ou volta para o presente, sabendo que está abrindo mão da única visão que teve do que pode se tornar? Agora pensa com calma. Se você ficou no futuro, você teria que reaprender sua própria vida. Reconquistar a confiança das pessoas. Redescobrir seus próprios talentos. Talvez até fingir que lembra de coisas que não lembra. Você viveria com a constante sensação de estar atrasado, mas teria acesso ao resultado. Por outro lado, se você volta para hoje, você acorda normalmente. Seu quarto é o mesmo. Seu celular é o mesmo. Seu mundo ainda não mudou. Mas existe uma diferença invisível: a dúvida. Você sabe que existe uma versão sua lá na frente. Melhor? Pior? Diferente? Você não sabe, mas sabe que o tempo vai continuar correndo. E aqui está a reflexão mais importante desse cenário. Nós vivemos como se o futuro fosse garantido, como se sempre houvesse tempo. Mas e se você realmente visse o quanto tudo muda em apenas 10 anos? Pessoas envelhecem, relacionamentos mudam, sonhos evoluem, o mundo se transforma, você se transforma. Talvez o maior impacto de acordar 10 anos no futuro não seja o choque tecnológico, nem as mudanças externas, mas perceber que o tempo não espera e que cada decisão aparentemente pequena constrói uma versão futura de você. Uma versão que você ainda não conhece. E então eu te pergunto, se você acordasse 10 anos no futuro amanhã, você teria orgulho da pessoa que encontraria? Ou teria medo? E mais importante, se você pudesse voltar para hoje sabendo que o tempo passa mais rápido do que parece, o que você faria diferente?